Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos aí, pessoal. Ficamos probleminha aqui no computador, não podemos fazer pós-jogo, ficamos o dia todo ontem parado, mas estamos de volta aí com força total, beleza? Vamos ver aí, pessoal, que o André Hernan trouxe aí sobre informações sobre grama sintética, sobre reforços, tem também informações sobre o Arias, né? Danilo Lavieri aí soltou o verbo aí, rasgou elogios ao Arias, mas também trouxe um alerta sobre a defesa do Verdão. Tudo isso e muito mais agora. Espero que você goste. Se gostar, se inscrevam e deixe suas opiniões nos comentários. Crédito, link na descrição, SPN e o Sport. Não pode ser uma treta clubista, né? Uhum. E às vezes bate muito nisso, né? Vai pra esse lado, né? Vai pra esse lado, infelizmente. Bom, mas enfim, o jogo vai ser em Barueri. vai ser em Claro. Barueri, o gramado lá é um gramado novo, né? Gramado que muita gente que joga lá diz que mesmo sendo sintético, e a grande maioria dos jogadores, assim, acaba não aprovando, mas os que jogam lá entendem que é um gramado bom de se jogar. É a um bola corre. sintético em boas condições. Diferente, por exemplo, do que é a Arena da Baixada. E do que foi o Allianz há um tempo também antes de trocar. Lembra que até o Abel reclamou? Termoplástico lá, como é que é? Alguma coisa. Termo... Grudava debaixo da chuteira. Isso. E o Abel reclamou da... E trocou pela cortiça. Isso. E agora o gramado também lá está sendo renovado. O que tem do Palmeiras de bastidor, Felipe? O que temos de Palmeiras? Do mercado do Palmeiras? Mercado da bola. Mercado da bola. É bomba ou não é bomba? Não, eu não considero como uma bomba, assim, aquela É um morteiro. Só para saber se eu soltava a vinheta. Não precisa, então. Um morteiro. Não, Morteiro. é uma informação que até o pessoal do nosso palestra circulou nos últimos dias, acho que foi no sábado ou no domingo, mas aí fui conversar com pessoas próximas do Flaco. Flaco Lopes. O Palmeiras já considera como improvável que ele permaneça no Verdão depois da Copa do Mundo. Ele é um jogador que está muito valorizado, é um cara que deve disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina e ele tem muito mercado no futebol europeu. Principalmente, o que está mais quente nesse momento é o futebol espanhol. Vale a gente lembrar aqui que o Atlético de Madrid ele já tentou a contratação do Flaco Lopes, antes de fechar com o Lukman, também tentou a contratação do Caio Jorge, informação que eu e o Daniel Bocato apuramos aqui na ESPN Brasil. O Atlético de Madrid chegou a sondar a contratação do Flaco, mas não chegou nos valores pedidos do Palmeiras, mas os colchoneiros ainda seguem de olho no Flaco, tá? E além de outros times do futebol espanhol. Mas assim, pelo que o Palmeiras está pedindo, que é cerca ali de 40 milhões de euros... Caramba! O Palmeiras não gosta de definir valores, sabe? Mas estipula uma venda alta, porque não quer perder um dos seus principais jogadores do elenco. Ele é um dos principais esse ano também. Então, outros times de futebol espanhol, dificilmente eles vão chegar nesses valores. Talvez esses grandes, né? Atlético de Madrid, mas acho que não faz perfil do Real Madrid, Barcelona e tudo mais. Mas ele segue na mira do Atlético e de outros clubes do futebol espanhol. E o Palmeiras já considera como muito improvável que ele permaneça no Verdão após a Copa do Mundo. Depois da Copa. Boa. Olha aqui, ó, o Juninho tá perguntando, eu tô vendo ali, ó, o Bocato pode mandar também pra gente se ele tem a informação, porque o Bocato tá assistindo a gente ali. O Juninho tá perguntando, ó, bom dia, Hernan e os demais. Vocês têm bastidores da estreia do Arias? O Arias jogou o quê? Uns 15 minutos, né? Na partida ali, entrou já na reta final do jogo e sofreu um pênalti, Hernan. Não, o Arias é o tipo do jogador... Isso eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras. É o tipo do jogador que é a contratação perfeita para o que pensa de futebol o Abel Ferreira e como ele gere o grupo. O Abel Ferreira ele não gosta de... Raramente você vê grandes estrelas no time do Palmeiras. Você não vê nenhuma contratação bombástica assim de um cara que se destaca muito em relação aos outros. Por exemplo, o Hulk não foi para o Palmeiras muito em função de ser um jogador que à época não tinha o perfil. Um jogador muito badalado, um jogador que era muito grande para o Palmeiras que estava se formando como elenco, como conjunto. Né? Eu me lembro de ouvir muito essa justificativa, por isso não veio o Hulk. O Dudu, que sempre foi uma grande estrela no Palmeiras, o cara gigante com conquistas e tal... teve dificuldades quando ele foi para o banco de reservas, é bem verdade. Isso muito pelo jeito Abel Ferreira de trabalhar e de trabalhar com o elenco. Mas o Palmeiras não tentou contratar o Gabigol?
Tentou contratar o Gabigol pelo tamanho do centroavante que ele era, pela oportunidade de mercado, pela imposição que o Palmeiras queria se colocar no mercado de tirar de um grande rival que é o Flamengo, e muito mais pelo estilo do jogador. Tá. E nas conversas, evidentemente, o Gabigol teria que... E o Gabigol não é esse perfil marra, não, tá? Assim, mala em relação aos outros. Ele é um cara muito de grupo. Assim, quem convive com o Gabigol, eu tenho muita tranquilidade para dizer isso, que ele é um cara que, tipo assim, por mais que ele seja um cara de muita personalidade, ele não é um cara que se sobrepõe aos outros. Entendi. Assim, ele é um cara que ele abraça grupo. No elenco então, eu entendo que no Palmeiras ele iria encaixar, se a gente for falar desse perfil. Mas a tua observação ela é muito boa. O que o Arias traz para o Palmeiras, já nos primeiros treinamentos, e a estreia dele confirma isso, é um cara extremamente dedicado ao trabalho, é um cara humilde, é um cara que sabe que chega e vai buscar vaga no time. O Abel deu a letra, o Abel falou assim, ó, ninguém vai jogar com o nome na camisa, vai ter que buscar vaga no time. Entrou faltando 15 minutos, deu sangue, deu a vida, sofreu o pênalti, e é o cara perfeito pro todos somos um ali. Então, assim, é uma contratação que se confirma internamente no Palmeiras, é comemorada, e se confirma como uma contratação bem ao estilo do que é o Palmeiras hoje, do que é essa cultura Abel Ferreira de gerir elenco. Então, quer dizer, independentemente do que vai acontecer em campo, e só tem ali 15 minutos, mas assim, o que eles viram nessa primeira semana ou 10 dias de Arias foi assim, acertamos em relação ao comportamento e dedicação do cara. E assim, e ele é muito tranquilo, né? E principalmente o perfil do cara. Principalmente o perfil do Arias. Não é assim, ele chega com status de estrela. Ele chega com status de... Ele foi o melhor jogador do melhor time brasileiro do Mundial de Clubes. Ele foi a peso de ouro pro futebol europeu, né, para a Premier League. Ele é contratado por 25 milhões de euros. Uma grana violenta. Chega com status de cara top, cara grande. Ele é um jogador de seleção. Muito provavelmente vai à Copa. Vai à Copa com a seleção colombiana. E não é um cara que chega com regalias. É verdade. E não é um cara que chega... eu aqui e os caras lá. Cheguei, cadeira cativa. Então, é um cara que comprovou isso nos primeiros dias de trabalho e quando foi dado a ele 15 minutinhos no jogo do Barueri contra o Capivariano e o cara rendeu sofrendo um pênalti. Sim. Então, assim, foi muito comemorada a chegada e a estreia do Arias nos bastidores do Palmeiras por esse encaixe. E é isso, ele jogou 15 minutos, agora o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense do Arias, e aí vai ser um jogão, porque são os dois times com 7 pontos no campeonato, né? São 4 equipes com 7. São Paulo, né? O São Paulo, tem mais um, quem que é? O Red Bull? Não, o Red Bull tá com 6. O Red Bull tinha chance, né? Tem mais um com 7, quem que é? O Bahia? Bahia. É o Bahia. Ganhou do Santos, do Corinthians e empatou com o Fluminense. O Bahia. O mundo ideal para o São Paulino é ganhar do... Deixar passar. Que tal o Arias? O Arias entrou rapidamente ali, no primeiro lance já causou um bom efeito para o time. O Abel deu a entender de que no começo vai mesmo colocar ele ou pelo lado direito, que é onde tiraria o Alan, ou eventualmente pelo lado esquerdo, que às vezes o Arias até atua na seleção colombiana, vai ter que trocar também, pode jogar o Alan lá do outro lado, então é uma questão, mas nesse primeiro momento ele na coletiva disse que não pretende colocar o Alan por dentro, ainda brincou, né, se eu colocar o Alan por dentro vocês vão me chamar de Pardal depois. Então foi um bom começo, a grande novidade para ele vai ser enfrentar o Fluminense agora no meio de semana, então vamos ver se ele vai ser o primeiro jogo como titular do Palmeiras justamente contra o Fluminense. Já vi alguns torcedores tricolores lá bravo porque ele beijou o escudo do Palmeiras quando sofreu o pênalti e essas coisas. Enfim, essa rivalidade vai acontecer. Pelo menos é um jogo em São Paulo, então teoricamente o Arias não vai ser tão exposto assim, mas ainda que fosse também, faz parte da profissão dele. Ele optou por voltar para o Palmeiras, contra o que ele falou lá na entrevista. Eu acho que no final vai fazer parte, acho que é um bom jogador, uma boa primeira impressão. Mas assim como eu não condeno o Vitor Roque ter começado mal, o Paquetá ter começado mal, eu também não vou aqui, nossa, o Arias começou arrebentando. Eu acho que são fases, começos aí. O Arias a gente tem que lembrar, tá no meio da temporada dele, a gente tá no começo, para ele já tá no meio. Então acho que tem que deixar mais um tempo, mas sem dúvida nenhuma que o cartão de visita foi ótimo. Trajano, foi de seu destaque. Aqui é o programa completo. Danilo, vamos lá. Ficou bom pro Palmeiras? Arbitragem, tudo mais. Diga lá.
Eu acho que pro Palmeiras o ideal seria pegar a Portuguesa, né? Nos confrontos desenhados depois ali, quando tinha Corinthians e Portuguesa, caso a Portuguesa passasse, ia ser Palmeiras e Portuguesa. Era o melhor cenário pro Palmeiras. Mas, já que vai pegar o São Paulo, acho que sim, o Palmeiras ele é favorito, porque tem um time melhor, mas o São Paulo vem de um momento muito bom. Inclusive, mesmo antes, na primeira fase, o São Paulo teve chance de ganhar do Palmeiras quando jogou, inclusive aí nesse estádio, em Barueri. O Tapia acabou desperdiçando o gol, o Palmeiras foi lá e em 20, 30 minutos acabou resolvendo. Mas eu acho que é um jogo equilibrado, com o Palmeiras favorito, mas nada absurdo, não seria nada absurdo o São Paulo ganhar do Palmeiras num mata-mata desse. Agora, o Palmeiras tem dado alguns sinais de que pode jogar melhor, de novo, né? Claro, Capivariano é muito fraco, mas é o que eu sempre falo. Pegou time fraco, passa por cima e não deixa dúvida, foi o que o Palmeiras fez, com alguns bons sinais, o Vitor Roque voltando a marcar, estava ali numa fase um pouco sem confiança, o Kelvin dá para alguns sinais, porque o torcedor tem uma pulga atrás da orelha em relação à lateral direita do Palmeiras, o Kelvin começou a dar alguns sinais de que pode melhorar, eu ainda acho o Palmeiras um time exposto, com Marlon e Andréas no meio de campo, com a bola não tem o que falar, Marlon e Andréas se encaixaram, o André está jogando muito, fazendo gol, participando de gol, um atrás do outro, dando assistência. Então o André está numa ótima fase. O Marlon chegou líder do elenco, mas eu ainda acho que o time fica um pouco exposto. E você pegar um São Paulo e não um Capivariano é totalmente diferente. Você pegar, de repente, um Lucas, se vai jogar ou não, um Caleri, se vai jogar, Luciano, é muito diferente do que o Palmeiras ter enfrentado o Capivariano. Então acho que são algumas questões aí que o Palmeiras vai ter que considerar. E para acrescentar um pouco de pimenta nesse debate do sintético, né? Claro que o ideal, de novo, a gente sabe, todos nós aqui, não tem ninguém aqui que acha que o ideal seria ter sintético. Mas já que os clubes não se organizaram, já que a CBF não fez nada e tal, quanto tempo? O Memphis jogou naquele gramado horrível do Atlético Paranaense. Foi lá e jogou. Já que os clubes não conseguiram fazer um debate, como que vai ser? O jogador pode optar por quando não jogar? É um mata-mata? Então, assim, eu acho uma questão dura também, porque os clubes não fazem nada. E fica lá os jogadores com tudo na janela. Então, também eu acho um ponto pra gente ficar de olho. É um jogo, né, Mauro? Não é um jogo qualquer. Um mata-mata, semifinal, São Paulo vai. Esse achava que ia cair, pode estar na semifinal. Não contar com o seu principal jogador é estranho, né? Mesmo sendo no gramado sintético e tudo mais. É a saúde do jogador, né? Eu não sei o que os médicos de São Paulo vão dizer, a propensão que ele tem à lesão no piso. Por causa desse jogo, você pode perder o jogador pela temporada inteira, ou quase isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso seria uma loucura. Que vai de cada um. A grande questão é que, na verdade, só o Flamengo reclama do piso de plástico, né? Ninguém mais reclama. Todo mundo enfia o rabo entre as pernas, aceita essa bizarrice e ela continua. E há quem fica defendendo esse negócio ainda por cima. Não, porque não é melhor, porque tem muito. Não tem tanto piso ruim de grama natural no Brasil hoje, não. Já foi muito pior. Já houve uma melhora, tem que melhorar mais, pode melhorar mais. Mas essa muleta aí, porque aquela coisa, por que esse estádio tem piso de plástico? Não dá para entender, gente. O estádio é administrado pelas empresas da presidente do Palmeiras. Dá para entender. Não dá para entender do ponto de vista lógico, né? Tudo bem, é uma estratégia, mas vem cá, por quê? Qual o motivo? Porque, vamos lá, Belo Horizonte, por que tem piso de plástico? Tem tanto show assim no estádio do Atlético Mineiro? Não. Arena da Baixada? Questão climática, desculpa, pô. Na Europa os caras conseguem, Curitiba não consegue ter grama? Não dá, não cola também, né? Agora, Chapecó, a mesma coisa. O Engenhão eles colocaram para ter show. O mesmo intuito foi a mesma coisa que acontece no Allianz Parque, né? E no Allianz Parque por razões óbvias, né? Porque, como o Arnaldo diz, é meio estádio, meio casa de show. Mas foi construído assim. Um acordo que foi feito, né? Um acordo muito bom, porque o Palmeiras ganhou um estádio e não botou um centavo. Mas o preço a se pagar é esse. Então é uma questão complexa. É um problema é uma conveniência de alguns times, e para outros é um problema, e é uma solução ao piso de plástico, e uma conveniência. Né? Esse estádio de Barueri ter piso de plástico é inexplicável, do ponto de vista esportivo, quero dizer. Não faz sentido. Agora, o que a CBF poderia fazer é criar algumas travas. Qual a justificativa que você tem para colocar piso de plástico? Não precisa dar justificativa lá, enfia lá e acabou. E sempre essa boleta bizarra de que a FIFA chancela, como todo mundo sabe, que ela... Rapaz, dizer que o grama sintético é muleta é sacanagem. Porque se for de ser ruim, é ruim por dois. O estádio da Arena da Baixada é horrível, mas o do Palmeiras e o Arena Barueri e o
E o Allianz Parque, pô, é bom, pô. Dizer que isso é moleta é loucura, pô. O cara falar sobre o Arias, né? Porque, pô, velho, a gente conta cada coisa do jornalista, velho. Porque é cada coisa que a gente escuta de jornalista. Rapaz, se for acabar, acaba com a grama sintética, pronto, acaba a agonia. Ou senão todo mundo libera pra todo mundo colocar sintético, meu irmão. Hoje em dia os caras, os times ganham dinheiro com aluguel de show também, né? Dos estádios. E muitos usam por causa disso. E o Arias, graças a Deus, estreou, né? Muito bem. 15 minutos, entrou, sofreu um pênalti. Jogou muito bem também, taticamente, vai ser muito importante. É um jogador que, pra mim, vai ser o protagonista, né? Junto com o Vitor Roque, o Paulinho. A gente viu aí, né? Uma possível saída. Vai ser difícil manter o Flaco Lopes. Talvez o Palmeiras, até sabendo já da saída, uma possível saída do Flaco. Agora eu acho que saída do Palmeiras agora vai prejudicar, porque se a gente for olhar, o Flaco Lopes sempre tá fazendo gol, né? E eu acho que tinha que segurar o Flaco, pelo menos até o final do ano, mas é difícil, a sede é muito grande, Atlético de Madrid tá de olho, né? Um jogador cresceu muito, né, no Palmeiras, chegou aqui, jogador desacreditado, a torcida não gostava. Magrelo, era muito magro, não aguentava com nada, teve que ganhar corpo, né? Ganhar massa, claro, massa magra. Hoje é um jogador mais importante pro Verdão. E o John Arias, né, foi sucinto ao apontar o Fluminense como prioridade na volta na época, mas o Palmeiras foi rápido, né, viabilizou as metas almejadas pelo colombiano. E 18 dias após o anúncio, reencontra pela primeira vez, né? Entra em campo pela primeira vez e jogou muito. E, cara, e agora vai ser uma reviravolta, né? Vai enfrentar agora o Fluminense. A quarta-feira, às 9h30 da noite, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Creio eu que o Abel vai colocar ele de titular. Porque ele já conhece o Fluminense. Ele tem que usar nossas estratégias. Colocando ele, já ele conhece muito o Fluminense, sabe ponto fraco. Então ele vai usar isso a favor dele, claro. Ele sabe que o lateral direito, o Xavier, deixa brecha. Ele avança muito. Sabe que o Renier também, o Renier deixa brecha. Não é tão atacante, não é muito agressivo na frente como o Xavier, mas, né, deixa espaço e o Arias conhece, pô, jogaram junto. Isso vai ser uma arma pro Palmeiras. Então, o Arias sofreu pênalti, né, e beijou aí o escudo do Palmeiras. O clube que ele defende hoje, ele falou, né, que agora ele defende o Palmeiras, ele tem que mostrar, né, mostrar ali respeito, claro, pelo Palmeiras. E agora é ver, né, o que vai acontecer nesse jogo aí. Já mostrou para que veio, né? O Arias já mostrou para que veio. Já mostrou que vai ser um dos ídolos do Palmeiras. Vai ser mais um ídolo e vai ser um dos jogadores importantes no ano do Verdão. Futebol dinâmico, né, pessoal? Futebol dinâmico. E na apresentação o Arias falou, né, sobre isso. E futebol é dinâmico, e o Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade. Tenho muitos objetivos de curto e médio prazo. Tenho um desejo de voltar a ser campeão. Está em alto nível, está na Copa. O Palmeiras foi o clube que me deu essa garantia, disse o Arias na apresentação. Ele até falou também, né, pelo respeito ao Fluminense, recusei a proposta do Flamengo, rival e tal. E aí só desejar boa sorte ao moleque aí. E sobre grama sintética, cara, vai ficar debatendo isso sempre. Isso já é pertinente, é uma coisa que não vale nem a pena mais debater. Se for ruim, vai ser ruim para todo mundo. Não venha dizer que é bom só pro Palmeiras, que é bom pro Atlético, que é ruim pros outros, porque... mas joga mais, lesiona qualquer jogador. A Arena Barueri pode ser que o Vitor Roque, Flaco Lopes, o Gomes, né, se machuque também como um jogador de outro time. Não, eu acho que não é uma muleta, não. Eu acho que o jornalista Mauro César foi infeliz de falar nisso. Eu acho que usar uma coisa contra um time, né? Falar que um grama sintética é muleta, complicado. Até porque, né? Se fosse assim, então o Palmeiras não grava fora de casa, né? Os times que usam grama sintética não grava fora de casa. E isso aí não tem explicação. Beleza? Essa é a minha opinião. Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Claro, se for da sua vontade.